Fala pessoal do canal, tudo bem? Galera, quero falar hoje com vocês aqui sobre um assunto, né? Uma mudança que eu fiz aqui no sistema e algumas plantas que eu tive que tirar, algumas modificações. E eu quero dar até uma dica, principalmente para você que está começando agora, que está montando sua hidroponia, né? Principalmente se sua hidroponia está caseiro, né? Se você for fazer uma hidroponia na sua casa. Se for comercial, né, você não vai ter esse problema, porque o pessoal que trabalha de forma comercial já tem um padrão ali de cultivos, né? Já segue uma linha certinha. Mas quem cultiva em casa vai passar por esse problema que eu vou falar agora. Se já não passou, vai passar, tá? Então eu quero dar essa dica para você que está começando ou que vai começar. No começo, gente, né, quando a gente planta aí, a gente está começando nossa hidroponia, a gente acaba que, às vezes um pouco na euforia, né, às vezes na vontade de ter tudo, né, quer plantar tudo, quer testar tudo, a gente acaba colocando um monte de coisa aqui na horta e aquilo vai virando uma mistura. Fica legal, bacana, né, se você já assistiu aí, acompanhou meus vídeos aí, os primeiros vídeos, né, eu tive muito tipo de cultivo aqui, muita coisa, então desde rabanete, beterraba, couve, né? Tô com esse pezinho aqui de brócolis, já plantei tomate, fora o comum, né? Alface, salsinha, cebolinha, enfim, né? E o que ocorre, gente? Algumas coisas acabam não dando certo, né? Por mais que às vezes a gente queira, a gente ache bonito, né? Poxa, tá legal. Mas às vezes o bonito acaba prejudicando um pouco. Foi o caso aqui dos meus hortelãs, tá? Então assim, se você já acompanhou, né, acompanha meus vídeos, você deve ter visto, né, que eu tinha aqui os hortelãs no sistema, 4 pés bonitos de hortelã, e eu tive que passar eles aqui, pessoal, para estes, eu coloquei em potinho de sorvete, tá? E vocês podem ver aqui, ó, algumas folhas secando, né, ó, algumas secaram, porque o hortelã ele sente, né, não só o hortelã, mas qualquer planta. Você tirou da onde ele está acostumado ali, passou para outro local, né? Então aqui é pote de sorvete, né? Não tem oxigenação, é menos água, ele fica submerso o tempo todo, então é um ambiente diferente. Mas assim, eu acredito que ele vai sobreviver, né? Que dá para vocês verem aqui, já tem alguns hortelãs que estão um pouco mais bonitos, né? E já estão ficando verdinho, apesar das folhas que secaram, mas tem outras que estão se desenvolvendo. E por que eu tive que fazer isso, gente? Tá? Então aqui eu tinha os meus hortelãs aqui no sistema, ficava aqui nessa parte de baixo. Eu tive que fazer isso porque ele estava crescendo muito, tá? Ele estava crescendo demais. Então isso ele começa a espalhar, né? Vai se espalhando, vai tomando conta, né? Vira um mato. E também, pessoal, acaba sugando muito nutriente, muita solução, muito nutriente. E a gente não tem um controle disso, né? Como saber qual tipo de nutriente que uma planta dessa adulta consome, né? Então, às vezes, eu comecei a ter esse tipo de problema. Eu plantava algumas mudinhas de alface, por exemplo, e outras plantas, e eu não estava conseguindo mais ter aquele resultado tão bom como eu tive lá no começo, né? Então, não tem como a gente saber os nutrientes. Uma planta adulta dessa pode sugar muito nutriente, determinado nutriente, e acaba faltando para aquelas mudas, para aquelas plantas novas, né? Então eu acabei retirando. Eu já tive pé de couve, gente, que já estava desse tamanho aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é o pezinho de brócolis, né? Olha o tamanho da folha dele. Eu já cheguei a ter 4 pés deste no meu sistema. E o que acontece? Ele acaba passando por cima das outras plantas, acaba fazendo sombra. E olha só, ó, a salsinha aqui, ó, tá vendo? Amarelinha, não só a salsinha, mas a cebolinha também, né? E como vocês podem ver, a salsinha aqui que não faz sombra nela, já tá um verde bem mais bonito, ó, um verdinho bacana, né? E a que tá aqui, ó, a que tá debaixo dela, você vê que começa a amarelar um pouquinho, não se desenvolve tão bem, né? E então o que acontece? Às vezes a gente acaba colocando várias plantas, a gente quer fazer esse teste e acaba sendo prejudicial para o nosso sistema, né? E já cansou de acontecer isso comigo. Quando eu plantei o tomate começou a se espalhar demais, a couve também começou a ocupar muito espaço, né? E isso acaba sendo prejudicial, né? Tanto por essa questão de ocupar espaço, de fazer sombra para outras plantas, né? Como na questão de absorver muito nutriente, né? Então, assim, são plantas que a gente deve tomar cuidado, e é a dica que eu quero passar para vocês, tá? Não que vocês não plantem, gente, tem que plantar mesmo. Eu acho que, né, eu também, quando comecei meu sistema, eu quis ter de tudo, né? Atualmente eu tenho aqui alguns testes, por exemplo, eu tenho um pezinho só de brócolis, desse exemplo aqui.
por que eu tenho só um pé, né? Eu vou produzir só um brócolis, né? Na verdade é mais para o teste, que eu quero mostrar para vocês que realmente dá certo, né? Que funciona, né? Então por isso que eu trago aqui para vocês no canal esses tipos de experimento. Mas não é algo que eu vou manter, né? Como vocês podem ver. Eu já plantei couve uma vez, eu não tenho mais couve. Já tive o tomatinho, não vou ter mais tomate. O mesmo vai acontecer para o brócolis, para o hortelã, né? Então vocês têm que ter cuidado na hora de plantar, para que vocês não tenham esse tipo de problema no futuro, né? Não só este problema da nutrição, que essas plantas grandes acabam absorvendo, né, muito nutriente, ocupando espaço, mas às vezes a gente fica com dó também. Por exemplo, meu hortelã, ele estava lindo, né? Minha esposa mesmo, minha mãe, o pessoal que vinha aqui direto, ficou morrendo de dó de eu ter tirado o hortelã. Só que eu tenho que, né, às vezes eu preciso, né, tomar alguma atitude, porque a coisa não estava dando certo, não estava dando, né, mais certo. Então, assim, é uma dica que eu quero passar para vocês, né? Então vocês podem ver aqui o meu sistema. Deixa eu ver um pouquinho mais longe aqui. Eu plantei tudo de novo, né? Então pode ver que está tudo novinho. Eu plantei só alface agora, tá? Então tenho lá em cima alface crespa, alface americana, aí eu tenho alface roxa, né? Então só alface, né? Por quê? Eu não quero agora, né, cometer o mesmo erro que eu cometi no passado, né? No começo foi erro mesmo, então assim, eu quis plantar muita coisa, mas algumas coisinhas assim eu ainda vou continuar trazendo como teste, como experimento para mostrar para vocês, como é o caso aqui do brócolis, né? Mas assim, igual neste exemplo aqui, é só um pezinho, ele não vai prejudicar tanto o meu sistema, né? Então, como vocês podem ver aqui, tem outros espaços aqui, né, abertos, sem nenhuma planta atrapalhando, né? Então, assim, essa dica, tá, pessoal? Quer plantar, né? Às vezes, quem sabe se você tiver um outro sistema separado, né? Um espaço maior, deixar essas plantas maiores separadas, porque uma planta dessa, por exemplo, o meu hortelã, este hortelã aqui, ele está 150 dias, então são 5 meses, né? A couve que eu tinha já estava 4 meses também, né? Este brócolis já está quase 3 meses, ou seja, são plantas que o ciclo dela não é curto, né? São plantas que demoram e ficam muito tempo ali. Então a gente precisa fazer esse tipo de... a gente tem que separar essas plantas, né? Porque a alface, por exemplo, a rúcula, são plantas que têm um ciclo ali, vamos dizer ali de 30 dias, 40 dias, né? Então você vai renovando, né, a cada ciclo, e essas outras plantas maiores vão ficando, né? E isso acaba sendo um pouquinho acaba prejudicando nessa questão, né? Na questão do espaço, na questão dos nutrientes, né? Então resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês, porque às vezes nos próximos vídeos, né, vocês podem ver aqui uma mudança no sistema, né? Onde que foi o hortelã, onde que foi o tomate, enfim, né? Então eu precisei fazer essa mudança, senão as outras plantas não iam, né? Então, assim, fica essa dica aí para você, né, que está começando, que vai mexer com hidroponia. Pensa um pouquinho nisso, cuida essa questão, porque pode ser que lá na frente, né, você vai ter esse problema. No meu caso, foi um problema de resultado, de sucesso, na verdade, né? Por quê? Porque as plantas cresceram tanto, o hortelã cresceu tanto, a couve, o tomate, né? Então, por ter dado tão certo, por outro lado, acabou prejudicando muito, né? Raízes muito grandes também, né? Então acaba prejudicando o sistema, o cano começa a subir, a água começa a subir no cano, né? Então, assim, são plantas de raízes muito grandes, e para esse cano de 75 que eu utilizo não é bacana, né? Então, assim, a gente precisa cuidar, né, pessoal, desses detalhes, porque às vezes lá na frente pode causar problema, né? E assim, depois a gente fica com dó de ter que tirar, né? E colocar em outro lugar, e a planta, ela às vezes não consegue se desenvolver. Os meus 4 pés de couve eu tirei daqui, coloquei em pote de sorvete, elas não foram, tive que cortar todas as folhas, o pezinho morreu. O hortelã, como vocês estão vendo, sofre, né? Tá sofrendo. Então a gente às vezes também acaba ficando com dó, né? Então é isso aí, fica essa dica para você, né? Só mostrar um pouquinho aqui mais o sistema. Então tá todo novinho, né? Todo limpinho, já fiz uma limpeza, né? Lavei aqui o reservatório, o cano, plantei tudo novamente, e agora vamos cuidar aí para daqui a um dia a gente ter bastante alface. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais.